Muito bem, queridos, estamos aqui novamente hoje com um tema polêmico, que cobrar do seu CRC. Então, o que eu posso cobrar, como eu tenho que cobrar e como eu vou controlar tudo isso, né? Então, a primeira coisa que você tem que cobrar da pessoa que representa você, que não pode ser qualquer tipo de pessoa, tem que ser uma pessoa com intensidade, técnica, organização, cultura, como a gente falou nos módulos anteriores, uma pessoa engajada, você tem que cobrar dela, a primeira coisa, um fluxo de atividades. A gente deu ao longo desse módulo calendário do que fazer, como fazer, roteiro de venda, de prospecção. O CRC, eu sempre costumo dizer que ele é o setor que mais tem movimento dentro de uma empresa, como se fosse o coração. É aquele que vai bombear sangue para os outros setores. Então é o setor com o maior movimento no sentido de quê? De não apenas se limitar ao atendimento de novos contatos. Isso você tem que ter muito em mente. Denis, o CRC só vai atender lead? Não, ele não pode se limitar ao atendimento de novos contatos. O que a gente vê isso? Que muitas empresas elas só cobram isso do CRC. Não, você vai atender os novos contatos. Não é esse o papel do CRC. O papel do CRC é toda uma gestão desses contatos, seja um follow-up, seja um remarketing, seja um aquecimento. É o setor que mais trabalha. Você vai ver que não se resume só a atender clientes novos todos os dias. Se resume em fazer a gestão desses clientes com produtividade para que você tenha resultado. Então, uma cadência, um fluxo de processos que você pode cobrar sim. Então, como assim, Denis? Muitas empresas dizem, Denis, eu não posso cobrar fechamento deles. Como não? Você pode cobrar sim uma cadência de processo que validado vai gerar um número de agendamentos, vai gerar um número de comparecimentos e que a gente vai ver o porquê do motivo do não fechamento. Então, por exemplo, eu sei que aqui na YouPunk eu posso cobrar aqui de um pré-vendedor, de um CRC, no mínimo, em um dia 200 ligações. E dessas 200 ligações ele tem que ter no mínimo 40 conversas. E dessas 40 conversas, no mínimo, uns 10 desenvolvimentos com possíveis interessados e 2 a 4 agendamentos. Então, eu sei que eu posso cobrar isso já está tabelado, já está metrificado. Fora isso, eu tenho que cobrar o follow-up dos clientes antigos. Fora isso, eu tenho que cobrar a rotina, que é aquele calendário que o CRC deve seguir. Então, segunda de manhã, preparação da prospecção, remarketing, follow-up com os clientes antigos. À tarde, ligação para os clientes que não responderam, lembretes do dia. Então, é uma série de tarefas que ele tem que colocar em prática, não pode se resumir, não tem leads, não tenho nada para fazer, isso é muito pelo contrário. O CRC sempre vai ter serviço, o CRC sempre vai ter atividade, sempre vai ter volume, vai ter fluxo, seja com os antigos, com os novos, com os que vieram, que não vieram, os que vão vir com um lembrete, as negociações que estão paradas, que é isso deles? Exatamente. Isso tem que estar tabelado, isso tem que estar num processo, num fluxo para você saber o que vai ser cobrado e como vai ser cobrado. Então, por exemplo, em segunda-feira tenho o calendário, quais atividades que ele tem que me entregar segunda-feira, quais resultados que ele tem que me entregar durante uma semana. Isso eu tenho que estar de uma forma bem clara, bem objetiva, metrificado e exposto para ele. Então, por exemplo, aqui todos os pré-vendedores da YouPunk, todos os CRCs, eles entram com uma meta de ligações que eles têm que cumprir, uma meta de processos que eles têm que seguir ao longo do dia, uma meta de conteúdo, de roteiros, que eles vão fazer o follow-up com aquele roteiro. Se tiver uma dificuldade, eles falam conosco, a gente faz o roteiro de prospecção novamente. Uma meta de quê? De quebra de objeção, de reuniões, de chamadas para reuniões. Então você pode ver que não se resume em apenas atender clientes novos, é toda uma gestão desses clientes novos, antigos, enfim, como eu disse, aqueles que vão vir, aqueles que já vieram, aqueles que não fecharam. Então é muito importante que o quê? Que você tenha essa clareza nesses processos através de um calendário, começando com um calendário. Então a gente vai colocar aqui novamente a sugestão de um calendário de CRC que você pode utilizar na sua operação. Denis, tem coisas que não fazem sentido aqui para mim, mude para aquilo que faça sentido na sua operação. Segundo, cadência de contato. Uma cadência de contato bem estruturada, ela leva no mínimo, vou ser bem sincero para você, para produto 2 semanas, para serviço no mínimo 1 mês. Enquanto não passar 1 mês, enquanto eu não gastar energia naquele mês, naquele cliente, eu não posso colocar ele como desqualificado. Caso, tirando exceção, quando o cliente é mal educado, não vou nem gastar energia com ele. Quando o cliente diz que não quer, que é de outra cidade, outro estado, já corta.
e parte para aquele que tem interesse. Então é muito importante eu ter meu processo, o que eu vou ter que fazer de forma diária, volume de tarefas, quantas ligações, meta de agendamento, meta de comparecimento durante o dia e durante a semana, e ser acompanhado de forma semanal. Por que não cumpriu? Porque o cliente não veio. Vamos ter que precisar mudar esse processo? Vamos ter que mudar essa etapa? Então, com base nisso, realmente acelerar, colocar valor no seu processo, cadências de contato. Ah, mas eu não sei o que fazer. Não, mas aqui tem um script de como tem que ser feito. Aqui tem um passo a passo do que pode ser feito para a conversão dessa etapa. Roteiro de ligação, os nossos aqui, CRCs, eles têm uma facilidade muito grande de conversão no início, então entram no primeiro mês, já fecham 3, 4, 5 contratos. Por quê? Porque eles já têm toda essa base preparada, eles já sabem o que fazer de forma diária, o que fazer no volume de processos, qual é o volume, qual a quantidade, o que a gente espera deles, e a gente dá também esses roteiros de prospecção, que em qualquer dificuldade de forma semanal deles, a gente para, analisa e muda o que precisa ser mudado. Então isso é muito importante para quê? Para que você tenha controle, dados e processo. Então, Denis, colocamos uma meta, essa meta é uma meta real? É uma meta capaz? Estamos analisando dados? Então tudo isso tem que ser analisado ao longo desses meses e ao longo desse roteiro. Então, o que você pode cobrar na prática do seu CRC? O calendário, que ele siga um calendário com tarefas distintas, que ele foque nisso, nesse calendário com tarefas, que ele foque numa sequência de execução de processos com volume de atividades, lembrando que a venda é resultado de várias etapas de processos que foram cumpridas. A venda não acontece por si só, ela acontece com volume de ligações, volume de interações. Tem clientes que depois da mensagem número 49 fecham, 30 fecham. Raramente o cara depois da 13ª, 4ª mensagem fecha, não. É 20, 30, 40 interações, 3, 4 reuniões, aí o camarada fecha. Então é muito importante eu levar isso para o meu processo para me cobrar. Então esqueça essa história, não tem leads, não tem o que fazer, isso é enrolação. Isso vai prejudicar a sua operação, é muito pelo contrário. Tenho leads, tenho que ter leads todo dia, tenho que ter processo, tenho que ter cadência, tenho que ter acompanhamento. Denis, eu liguei para 200 números e 2 me atenderam hoje. Exatamente, amanhã você vai ligar para os 198 restantes. E é assim que funciona um processo de venda. É assim, mas eu já liguei para a lista de 3 anos atrás. Eu duvido que todo mundo daquela lista te atendeu. Uns disseram que querem, outros mais para frente. Poxa, vou cultivar os que querem mais para frente. Então é muito importante que você tenha isso na ponta do lápis. Não seja enrolado, tem que ter número, tem que saber o que aconteceu, como assim, Denis? Eu sou CRC, eu vou ter que fazer tudo isso? Não, é a função da pessoa que faz o relacionamento com o cliente ter o controle de tudo isso. Então a gente precisa saber, por exemplo, por que o cliente não veio? Por que o cliente não fechou? Por que o cliente se esvaiu? Qual a objeção dele? Qual o problema? Qual a dificuldade? Parou de responder? Aonde parou de responder? Então isso tem que estar sim no controle do CRC, tem que ser mensurado sim, tem que ser controlado sim, e as metas sim têm que ser batidas, tanto para o desenvolvimento do setor como para o desenvolvimento do próprio CRC. Aqui a gente colocou na tela, né, algumas atribuições, que é responder os comentários, inbox, direct, WhatsApp, entrar em contato com os leads que faltaram, realizar lembretes, entrar em contato com os leads que não responderam, os que chegaram no dia, com os que faltaram, são mais antigos, dos que ainda não fecharam, enfim, é uma série de coisas. E o que a gente falou é muito importante. Cada canal, cada etapa de cliente, cada nível de consciência é um diferencial, é uma abordagem que eu tenho que usar de forma diferenciada para que ele venha se converter. Então isso é muito importante, essa cadência de processos, controle de dados, e isso ser cobrado de forma semanal. E muito importante que o decisor, você que é responsável do setor de agendamento, tem que ser o setor mais cobrado, no sentido de que os seus olhos têm que estar visados nele, no setor de marketing, porque, como eu disse, é o coração, é o que vai pulsar, que vai fazer desenvolver. Se esse setor estiver fatigado, a gente vai ser enviado 500 leads, 1000 leads, a conversão vai ser 1, 2. Mas é muita conversão desqualificado. O lead é desqualificado ou o meu processo é desqualificado. É desqualificado quando? Quando o cliente diz que não quer ou o cliente é distante. Porque se ele não tiver condição e vir, a gente consegue colocar um programa de indicação que ele conhece alguém que possa realmente ter condição, que não seja ele, para fechar o tratamento e viabilizar o dele também. Então é N possibilidades.
Então é muito importante que você tenha isso, o controle disso, para que o seu processo não caia. Perfeito? Até a próxima aula!